cena que choca, dá um choque na gente. Você fala assim, não é possível que isso aí é real. Vamos falar sobre segurança pública e uma operação muito importante que aconteceu, aliás, está em andamento aqui em São Paulo, é uma operação que parece ter se tornado constante, que está sendo feita em etapas pelas autoridades públicas aqui de São Paulo. É a Operação Downtown, que está em andamento na região central da cidade e fechou mais 70 hotéis do PCC, do primeiro comando da capital, na região da Cracolândia. A polícia identificou que esses hotéis e pensões eram, na verdade, usados como locais para uso de droga, para venda, tipo de crime, de infração penal promovida pelos integrantes do primeiro comando da capital. Eu queria ouvi-lo, coronel, sobre a importância dessa ação e como é que isso enfraquece uma facção como o PCC, uma operação desse porte, com fechamento de 70 hotéis, imagino que traga um prejuízo financeiro para o crime organizado bastante considerável, né? Com certeza. O objetivo aí, né, essa integração da prefeitura com o governo do estado, ela é essencial para combater o crime. Então, e aqui em São Paulo está muito integrado, o governador Tarcísio com o prefeito Ricardo Nunes, para que a gente consiga dar solução. Essa operação de hoje e outras que estão sendo feitas, você tem que estrangular a parte financeira do crime, que é o que está sendo feito. Trabalho de inteligência, envolvendo as polícias militares, as guardas municipais, Ministério Público, Judiciário. Esse é o caminho. Se não tiver integração, nada funciona. Tá? Não adianta nada você ter a informação e, de repente, você vai entrar com um pedido no Ministério Público para mandatos de busca, a Polícia Civil também, né? E ficar parado ali. Não se tem um caminho. Então, é fundamental que esses órgãos se conversem, né? E hoje está um exemplo. A Polícia Civil, com certeza, fez um trabalho de investigação, a Polícia Militar também fazendo a parte dela, com certeza foram no Ministério Público, solicitaram pedidos de mandado de busca, foi para o Judiciário, todos os órgãos conversando, e aí se consegue chegar nesse resultado aí que é tão esperado. E é assim que vem fazendo aqui na cidade e no estado de São Paulo, que é o caminho para a gente, né? O caminho mais fácil nós termos leis melhores, mas esse trabalho que tem sido feito não pode parar, é contínuo. Consta, tem pergunta para o coronel Melo Araújo? Tenho sim. É exatamente isso, né? Um trabalho de inteligência é importante, a integração, o combate, né? Que a imprensa bate muito na questão aí da letalidade policial quando está em confronto direto com a bandidagem, né? Recebidos muitas vezes os policiais com fuzis do outro lado. Mas, coronel, a pergunta que eu quero fazer, até para dar uma oportunidade para o senhor explicar melhor, porque gerou bastante controvérsia aí esses dias, a questão da Cracolândia. Como é que entra nesse cenário o papel, o que pode ser feito de diferente em relação à Cracolândia para não servir ali como, de alguma forma, um local que não só abastece o tráfico de drogas, como serve como uma lembrança da impunidade. Eu quero lembrar e trazer como até ponto para reflexão na resposta do senhor, o que aconteceu na cidade de Nova York, que estava largada, né, as traças ao crime e a política de tolerância zero, inclusive com crimes menores, delitos pequenos, como pichação e tudo, fez muita diferença em relação ao combate da criminalidade. Então, qual é a visão do senhor em relação a isso? Bom, primeiro, a gente falar em Cracolândia em São Paulo é uma coisa que já vem há mais de 30 anos. E vejo que esse governo realmente abraçou a causa de dar uma solução para esse problema que se arrasta por muitos anos. E lógico, a gente pegar em números, né, que a gente está até estudando para poder, estamos nos candidatando a vice-prefeito, então estou bem atualizado com números. Então, as informações que nós tínhamos, que tinham em torno de 4 mil dependentes químicos ali na região, e hoje esse número está na faixa de 700 a 800. É bom lembrar que nós temos mais de 2.400 câmeras do Smart Sampa, um projeto do prefeito Ricardo Nunes, para estar monitorando isso aí. E esse número, então, é o que nós temos hoje. Então, o trabalho vem sendo feito e tem dado resultado. Só que, assim, é um trabalho lento,
poderia ser muito mais rápido, né? Eu até ontem, essa semana, numa entrevista, eu falei que internação, né? O caminho que eu defendo, né? Essa é a opinião minha, né? Seria sobre a internação dessas pessoas. Então, hoje o que vem fazendo? Muitos familiares assinam essa autorização de internação. Isso quando aquele dependente, ele tem família ali, né? E tem conseguido via judiciário que essa internação aconteça. Mas tem muitos que estão por lá que não se tem mais família. A pessoa está largada lá, não tem condições de discernimento do que é melhor para ela, e nesses casos esbarra no judiciário, no Ministério Público, e você não consegue. Então, trabalho de assistente social, conversando com essas pessoas e tentando convencê-las da internação. E é um trabalho de formiguinha e difícil, mas atualmente tem mais de 2.000, eu não sei o número exato, mas mais de 2.000 pessoas em tratamentos. A estrutura existe para internação e para tratamento, tanto uma parceria da prefeitura com o governo do estado. Esse é um caminho que tem sido feito e tem dado resultado. Na entrevista essa semana também, eu peguei e falei assim, são várias áreas que a gente tem que atuar. E uma das áreas que eu citei lá é de prevenção, de nós convencermos as pessoas, né, do mal que a droga faz. E eu acabei colocando uma palavra, né, por exemplo, eu sou pai, né, eu tenho filhos, e meus filhos sempre são crianças. Meus filhos, um deles tem 19 e outro tem 20 anos. Então, eu já passei dos 50, né, então a gente fala assim, precisa pegar essas crianças e levar para ver o que é isso. Quando a gente se refere à criança, é lógico que a gente está falando adolescentes, já os jovens com conhecimento, para fazer uma visita, inclusive eu coloquei até o termo no entorno da região, lógico acompanhado com a guarda. Eu posso falar para vocês, tenho 32 anos de polícia, eu já peguei diversos usuários menores de idade, usuários de droga, e em vários casos eu optei por ligar para o pai, e o pai ia até onde eu estava para retirar o seu filho, porque entendia que seria um caminho melhor. E muitas vezes o pai chega, né, desesperado, chorando, de todas as cenas, né, aquele pai que briga, bate no filho ali, e via aquele pai que em prantos, e conversando, ele sempre me falava assim, coronel, eu deveria ter apresentado a droga para o meu filho, de uma forma real, não como o traficante apresenta a droga. Então, porque é uma realidade, né? Você pega lá os adolescentes que estão na escola, estão para a rua, e muitas vezes o traficante vem com uma conversa bonita, que encanta, e convence aquele jovem a fazer o primeiro uso da droga, falando que é uma coisa que vai fazer bem, que é tudo besteira e tal. E os pais, nessa minha experiência, sempre falam assim, coronel, eu deveria ter apresentado a droga da forma real para eles. E eu não fiz isso. Eu sempre falo assim, se afasta da droga, não faz bem, droga não faz bem. Mas se eu tivesse levado para ver a pessoa, o dependente, como fica, com certeza causaria nele um efeito muito mais positivo para que ele acreditasse no que a gente está falando. E na entrevista eu até falei em ideias. Ideia que a gente joga na mesa e discute, não quer dizer que vai fazer isso, né? Mas eu acredito muito em prevenção. Até falo para vocês uma das formas de prevenção para a droga, que eu acho que poderia se encaixar também muito bem nessa área, é com esporte, com atividade física. Eu tenho um prêmio do Instituto Sou da Paz, hein? Instituto Sou da Paz. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender bem o que eu estou falando. E eu ganhei o prêmio em dinheiro, tá? Como um dos poucos policiais que apresentou um projeto de diminuir crime sem violência. E esse meu projeto é exatamente isso. Eu sou educador físico, sou profissional da área, pós-graduado, é uma área que eu atuo bastante também, que é usar atividade física para você prevenir crimes. Eu consegui provar, foi feito um trabalho científico em várias cidades, até falam na cidade de Amparo, na cidade de Bragança Paulista e na cidade de Campinas. Então foi um trabalho científico, apresentei como tese
de mestrado, mostrando que você diminui crime com atividade física. E eu acredito muito nisso. Trabalhei na área central, conheço a região da Cracolândia. Então, muitos falam de Cracolândia, mas não conhecem. Eu falo porque eu conheço a área da Cracolândia. E já rodei lá à noite. São, literalmente, eu sei que talvez choque um pouquinho a palavra que eu vou colocar, né? E eu não sou muito político, eu estou entrando na política, né? Mas são zumbis, são mortos-vivos, que ficam transitando, vagando, igual aqueles filmes realmente que a gente vê de terror na televisão. É uma cena que choca, dá um choque na gente. Você fala assim, não é possível que isso aí é real, né? E a viatura, durante o patrulhamento, você passa por lá, conversa, às vezes você consegue conversar com alguém, às vezes não conversa, porque estão realmente, literalmente, em outro mundo. E eu acredito muito, conversando com alguns que eu já conversei, né, eles falam assim, a única coisa que salva é o esporte. Então, eu defendo muito esse lado de também, uma das formas, não existe opção, tem que fazer isso. Não. São várias coisas que já estão sendo feitas no governo estadual e prefeitura, e a gente tem que estar sempre implementando alguma coisa a mais. E o esporte é uma delas. Eu até falo para vocês, nós temos ali, próximo à região da Cracolândia, a gente tem a Escola de Educação Física da Polícia Militar. É a primeira escola de educação física do Brasil, 1910. Eu me formei lá. Está a menos de 2 quilômetros. Tá? Eu penso, sim, e lá tem diversos professores e educadores físicos, de fazer um trabalho de também convencer alguns a levar para a gente começar a trabalhar nessa área de esportes. E principalmente, tirando o Cracolândia, mas também é uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Ricardo, é de a gente atacar o crime na prevenção, principalmente, vamos botar a palavra certa, né? Nos adolescentes. Tá? Eu ia falar criança aí, mas criança, o pessoal às vezes pensa em 5, 6 anos, vamos falar em adolescentes. Eu entendo que é um caminho que realmente vai dar bons resultados. De você, a criança, o adolescente está na escola e, segundo período, ele está praticando alguma atividade física. Inclusive, eu tenho um filho meu que está indo nos Estados Unidos, porque no Brasil, ele é um atleta de natação, o alto rendimento não vai para frente. E vocês sabem por quê? Porque as escolas, as faculdades não são preparadas para isso. Até por isso que a gente acabou de passar por uma Olimpíada, a gente vê que não tem futuro. E não vai ter enquanto a gente não mudar essa forma. Tá? Eu não estou falando em alto rendimento, né? Mas para vocês entenderem. Mas eu entendo que a gente tem que pegar e dar atividade para essas crianças com parcerias público-privada. Por exemplo, você tem o Clube Corinthians, Clube São Paulo, né? Poderíamos fazer uma parceria portuguesa que tem estruturas já montadas e a prefeitura fez diversas estruturas também para trazer essa molecada para ter um segundo período envolvido em atividade física, né? Porque se pegar artes marciais, futebol, qualquer esporte, ele dá disciplina e você tira essa molecada do caminho do mal. Hoje, você vai numa comunidade, as crianças aí, a molecada de 14, 15 anos, ele vê o outro um pouquinho mais velho com relógio de ouro, corrente, né, roupa boa, e é o cara do tráfico, é o moleque que já está no tráfico. E essa molecada fica ali ociosa, acaba assim, eu quero ser igual a ele. Ele sai na televisão, porque foi preso, isso aí para eles é motivo de orgulho, muitas vezes, você viu o céu na televisão, fugiu, tá de corrente, tá de colar. E eu penso que a gente tem que mostrar um outro caminho para essa molecada. E um dos caminhos que eu defendo é com atividade física. Então, eu entendo que, lógico, pois não. Sim, não, pode concluir, só vou pedir que o senhor feche mesmo o raciocínio para passar para a Fabi para o Serrão perguntar. Eu entendo que é um caminho muito positivo, são várias atitudes, não estou falando assim, é o esporte que vai resolver, mas um dos caminhos que pode integrar tudo que já tem sido feito é a gente também atacar na parte de atividade física, de esporte. Perfeito. Você, Fabi? Boa noite, Coronel. A minha pergunta é bem objetiva. A gente sabe do bom trabalho que foi feito pelo senhor no CEAGESP, o tanto que aquilo era
feio, vou falar as palavras certas, feio, fedido, cheio de bandido, tudo misturado, corrupção sem medida, e já ouvi vários relatos de quem frequenta, de todas as pessoas que trabalhavam lá no CEAGESP, do quanto melhorou. O quanto o senhor vai ter de carta branca aí com o Ricardo Nunes, a famosa carta branca que seria independência, para poder fazer algo efetivo, no mesmo sentido, na cidade de São Paulo, e o que seria isso, coronel? Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, pra vocês entenderem, a CEAGESP tinha roubos, tráfico, prostituição infantil, jogo do bicho, e eu posso falar que eu fiz da cidade de CEAGESP, uma cidade de 50 mil pessoas, eu zerei o crime. Sabe aquela utopia? Será que a gente consegue? Lá nós conseguimos. Quando você entra com a estrutura, com um trabalho sério, o crime naturalmente vai saindo, né? Principalmente na minha cidade de CEAGESP, que era uma cidade cercada, então facilita muito. Então, isso a gente conseguiu lá. Especificamente, tua pergunta em relação ao prefeito Ricardo Nunes. Sabe o que as pessoas precisam lembrar? Que eu tenho, se eu ganhar a eleição, se nós ganharmos, eu tenho mandato. Eu tenho mandato, tanto quanto o prefeito. E a forma de eu trabalhar, e eu venho falando, vocês vão ver um vice-prefeito muito atuante, porque assim eu fui na Rota, na Polícia Militar, assim eu fui na CEAGESP. Como é que você acha que a gente limpou a cidade de CEAGESP? Não foi ficando na minha sala. Então, tem a parte burocrática, mas eu fazia questão de todo dia dividir meu tempo e um período indo rodar a cidade e arrumar aonde estava errado. E eu tenho falado com o Ricardo sobre isso exatamente. O Ricardo, ele ficou um bom tempo sozinho, né? Ele acabou assumindo no lugar do Bruno e ficou sem um vice. Vocês vão ver um vice que tem mandato, tem moral para chegar no prefeito e ajudar a resolver os problemas. O que tiver de errado, gente, eu posso falar para vocês, vai ser resolvido. Eu vi assim, o Ricardo arrumou as contas de São Paulo, que é o mais difícil. Eu peguei a CEAGESP com 90 milhões de dívida. Eu estou chegando num lugar que as contas estão arrumadas, tem dinheiro em caixa e muita entrega. Muita. Eu estou estudando e eu fiquei impressionado como tem entrega do Ricardo. Eu até entendo que faltou uma divulgação melhor. Então, isso aí que é o principal. Agora é a gente ir lá e arrumar a estrutura onde estiver precisando, né? Por exemplo, você vai numa UPA lá, né? Muita reclamação dessa parte de saúde, de fila. A gente tem que entender por que não está funcionando. Então, pode ter certeza que vocês vão ver um cara atuante de lá. É problema de funcionário que não está indo trabalhar? Não sei. Se for, você pode ter certeza que a gente vai botar o pessoal para trabalhar. É questão de gestão, a gente vai arrumar. Eu fui num CEL ontem, aqui na Zona Leste, é um centro de educação unificado. Sem brincadeira, foi entregue recente. Eu pensei que eu estava em outro país. Tá? Aula de japonês, aula de inglês, aula de alemão, natação, todo tipo de esporte, período integral, e com faculdade lá dentro, para qualquer munícipe utilizar. A estrutura, eu fiquei impressionado, assim, nossa, eu não sabia que tinha isso aí. E o povo de São Paulo não sabe. Então, tem muita entrega que foi pouco divulgado. Mas o caminho que vocês vão me ver, Fabi, é justamente uma pessoa que vai fazer a diferença, ajudando o Ricardo e arrumando. Eu vou chegar, ó, caso de corrupção, ó, se fulano aqui, ó, tá fazendo coisa errada, o que você vai fazer? Então, não preciso de uma secretaria, eu tenho o mandato e eu vou cumprir meu mandato. É isso aí que vocês vão ver. Serrão. Olha, pelo que o Melo Araújo falou até agora, você apontou para você um caminho bastante interessante. Se você abraçar essa missão de cuidar da garotada de São Paulo, a prefeitura tem estruturas esportivas gigantes que operam, eu afirmo, que eu conheço, de maneira bastante ociosa, poderiam ser muito mais eficientes para esse tipo de trabalho que você quer desenvolver. Se você escolher esse caminho, você já vai ter feito um trabalho fantástico. Então, de que forma que o vice-prefeito pode arrumar uma missão? Porque, em geral,
nas administrações públicas, o vice-prefeito é sempre uma figura muito apagada. Você acha que abraçar, de repente, essa questão esportiva pode ser uma boa saída para você? Com certeza, Serrão. Inclusive, a minha ideia é juntar segurança com esporte, que está totalmente interligado, tá? E eu tenho conversado com o Ricardo sobre isso. Vamos lá. Os adultos, esse pessoal que já está praticando crime, infelizmente é um trabalho de manutenção das forças de segurança, que a gente enxuga gelo. Vamos ser bem sinceros. Por isso que é importante o quê? Votar certo. Para resolver a questão de segurança pública, de ver todo mundo discutindo segurança, é fácil. É só mudar a lei. Para mudar a lei, bons políticos. Se o cara pegar 5 anos de cometer um crime, 5 anos, se ele puxar 5 anos de ponta de pena, começa a mudar a história. Hoje, o nosso criminoso sabe do que ele tem medo? Ele não tem medo da lei, porque não tem lei. Não tem lei. Hoje ele só tem medo de uma coisa, da morte. Não tem medo da lei. Então é isso aí, ó. Roubo de celular. A gente vai continuar nesse trabalho de manutenção. Você põe policial, prende, recupera celular, devolve, mas não vai resolver. O que resolve é lei. Agora, então, os adultos é caso perdido. A gente prende, a justiça solta. Mas a gente trabalhar na prevenção, na molecada ainda que não se contaminou com o esporte, a gente muda a história. A gente muda a história. E eu tenho conversado muito com o Ricardo em relação a isso aí, com parcerias. Por exemplo, a gente tem a Academia do Barro Branco. Lá tem uma pista de atletismo em condições de virar um centro de treinamento. Centro de treinamento, parceria, governo do estado ou prefeitura. Quem ganha? A comunidade. Por quê? Você pega aquela estrutura lá, prefeitura constrói, tem o terreno, constrói o centro. Molecada do bairro vai lá no segundo período, escola, segundo período, vai fazer o quê? Vai treinar com os professores que nós temos disponíveis lá. Todo mundo ganha. O estado ganha, a polícia acaba fazendo um trabalho de polícia comunitária, e a comunidade local ganha e a prefeitura ganha. Então, a ideia nossa é justamente isso. Tem academias de bairro e tem muita estrutura, Serrão, que eu tenho rodado e visto. A prefeitura tem muita entrega de estrutura e muitas ociosas. Concordo 1000% com você. O que a gente precisa fazer? Vamos botar o povo para se mexer. E entra até também em saúde, gente. Por que entra em saúde? 47% da população brasileira é sedentária, tá? Mas o que tem a ver isso aí? 5 milhões de pessoas morrem por ano devido a doenças que advêm do sedentarismo. Os postos de saúde, a gente tem observado que está cheio. Com atividade física, botando a população para se movimentar, as pessoas saem do sedentarismo. Para sair do sedentarismo, você precisa fazer 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Com a atividade física, a pessoa vai diminuir os problemas de saúde, vai diminuir também a fila de espera. Você vai deixar de ir no médico. Então, vocês podem ter certeza que é uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Ricardo e a gente pode trazer grandes resultados em segurança, em prevenção. É a melhor prevenção, né? Escolas, as guardas pegando mais forte nas escolas. Eu acho que a melhor prevenção é pegar, nesse céu que eu fui, é um céu pequeno na Zona Leste, 6 mil pessoas frequentam esse céu. Você imagine você deixar teu filho ali na escola e falar assim, meu filho está no lugar mais seguro possível, porque sente a presença do Estado lá, seja da PM ou da Guarda Municipal. Então, eu vejo que esse é o melhor caminho, a gente preventivamente já atacar direto nas crianças. E, lógico, nos mais velhos, esse trabalho de manutenção e lei. E para lei, precisa saber votar certo. Ô, Coronel, e falando mais sobre a questão política, queria uma análise do senhor sobre o andamento da campanha. E essa semana a campanha do senhor e do Ricardo Nunes teve um reforço importante, que foi o governador Tarcísio, né? Ele entrou de cabeça, gravou vídeo para a campanha, criticando o Pablo Marçal, inclusive, dizendo que o Marçal é a porta de entrada para o Boulos. Mas o mesmo ainda não se viu por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, formalmente apoia a chapa dos senhores,
é o candidato dele, o Ricardo Nunes, mas o presidente Bolsonaro ainda não mergulhou de cabeça, digamos assim, na campanha. O senhor sente falta disso? Ressente de um apoio mais aberto, declarado do ex-presidente Bolsonaro, ou está suficiente da forma que está? Olha, o presidente, ele fez um vídeo declarando apoio à nossa chapa aqui em São Paulo. Inclusive, eu só tô nessa, porque o presidente falou assim: Melo, eu quero você me representando lá, você vai como vice-prefeito, representando a direita em São Paulo. Então, eu entrei nessa pelo presidente. O presidente fez um vídeo, gravou e declarou esse apoio. O problema é o seguinte: nós temos aí alguns candidatos que trabalham com conversas que confundem o povo. Então, fazem recortes, dando a entender que não está apoiando a mim, trabalham de forma assim maliciosa, né? Não leal, não sincera. Então, isso tem prejudicado bastante. O presidente Bolsonaro é uma pessoa muito inteligente e vivida. Esses dias eu conversei com ele, falei assim: presidente, estamos na frente e vamos vencer isso aí. Ele tem um país inteiro para cuidar, tem feito campanha em vários estados, e eu tenho certeza, no momento que ele achar interessante, ele vai estar entrando junto. Eu entendo que a gente aqui vai para o segundo turno com muita tranquilidade, a gente tem as campanhas internas que a gente analisa, e o povo está percebendo o que está acontecendo. Eu até falo assim, gente, eu não ia entrar numa chapa com bandido. Eu pesquisei com quem eu ia trabalhar. Podem falar o que for do Ricardo, mas ele não tem nenhuma condenação, nunca foi preso, nunca foi indiciado em nada, tá? Então, dentro do que a gente tem, dos candidatos que têm chance de ir para uma vitória, é o único candidato que tem uma ficha limpa. Então, eu tive essa preocupação. Então, eu peço para o pessoal pesquisar os candidatos para não entrar em história errada. Gente, eu conheço crime, eu tenho faro para coisa errada. Muita coisa ainda vai aparecer. Tem muitos, principalmente o pessoal de direita, que está iludido, com conversa bonita. Gente, o que o estelionatário faz? Ele pega um celular quebrado e ele te convence a comprar esse celular. Ele te engana. E fala outro: se vocês confiam tanto, pega o dinheiro de vocês, põe no banco dele. Ele não tem um banco? Deposita o dinheiro no banco dele, se vocês confiam tanto. Será que vocês teriam coragem de pegar o dinheiro e colocar nesse banco que a gente descobriu que não é banco? Que o banco dele vai para outro banco? Então, assim, pesquisem, gente. Eu acho que a coisa mais importante a gente só vai mudar nossa cidade, nosso país, quando tivermos bons candidatos. A gente está sofrendo aí o que está acontecendo lá em cima, em Brasília. Amanhã, o 7 de setembro, vamos todos para Paulista, porque a gente precisa que a justiça seja feita. Todos agoniados, né? Muitos fora, Constantino fora do país, muitos fora do país, por tanta injustiça que está acontecendo. Então, só tem um jeito de mudar: a gente votar certo. Para votar certo, gente, hoje é fácil, é pesquisar. Não se iludam, não existe uma chapa dos sonhos. Eu tenho meus defeitos, Ricardo tem os dele, não existe chapa dos sonhos. Agora, existe isso aqui, ó, isso aqui é certo, isso é real, é uma chapa aqui que eu estou com muita boa vontade de entrar nessa e estou entrando numa prefeitura que está limpinha. Se o prefeito fosse desonesto aí, não ia ter dinheiro, estaria igual o governo federal. A gente tem superávit, arrumou as contas. Esse ano aí, 18 bi de investimento. Se você pegar 3, 4 anos atrás, era 3, 4 bi por ano de investimento. O ano passado foi 16 bi. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Mas não existe ninguém... A chapa perfeita não vai ter, gente. Tem essa aí. Gente com boa vontade, de não deixar as coisas erradas acontecer. Vocês podem... Isso eu prometo para vocês. Chegou coisa errada aqui, ó, eu tenho mandato. Eu tenho autoridade para cobrar que as coisas aconteçam e modifiquem. Perfeito. Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-lo muito, mais uma vez, pela presença, por ter estado aqui conosco. Boa noite. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. São Paulo puxa o país, né? Um dos maiores orçamentos. Essa cidade tem tudo para levar o país para frente aí. Então, agradeço a oportunidade aí. Contem com a gente. Fiquem com Deus.